Leitura do livro de Jó, capítulo de número 12. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que sós vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria? Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estás? Eu sou irrisão para os meus amigos, eu que invoco a Deus e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado. Aquele que está pronto para tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros nas mãos de Deus, que Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, as aves dos céus, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela tu ensinará, até os peixes do mar tu contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto, que está na sua mão a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana? Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e a abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Eis que ele retém as águas e secam, e as larga transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que se faz errar. Aos conselheiros leva despojados, e aos juízes faz desvairar. Solta a atadura dos reis e ata o cinto dos seus lombos. Aos príncipes leva despojados, aos poderosos transtorna. Aos confiados tira a fala e toma o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Às profundezas das trevas manifesta, e a sombra da morte traz a luz. Multiplica os povos e os faz perecer, dispersa as nações e de novo as reconduz. Tira o coração aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Desertos sem caminho, nas trevas andam alpapadelas sem terem luz, e os faz desatinar como ébrios. Capítulo 13. Eis que tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, o sei, eu também não vos sou inferior. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Tomara que os calasseis de todo que isso seria a vossa sabedoria? Ouvi agora a minha defesa, escutai os argumentos dos meus lábios. Porventura, por Deus falareis perversidade, e por ele anunciareis mentiras? Fareis aceitação da sua pessoa? Contendereis por Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos em que esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de qualquer homem? Certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes distinção de pessoas. Porventura, não vos espantará a sua alteza? E não cairá sobre vós o seu temor? As vossas memórias são como a cinza, as vossas alturas como alturas de lodo. E calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Ouve com atenção as minhas razões, e com os vossos ouvidos a minha demonstração. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Quem é o que contenderá comigo? Se eu agora me calasse, renderia o espírito. Duas coisas somente faz comigo, então não esconderei o teu rosto. Desvia a tua mão para longe de mim, e não me espante o teu terror. Chama, pois, e eu responderei, e eu falarei, tu responde-me. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo. Porventura quebrantarás a folha arrebatada pelo vento? E perseguirás o restolho seco? Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar as culpas da minha mocidade?
Também pões os meus pés em cepos e observas todos os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome, como a veste a qual rói a traça. Capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que como o jornaleiro tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não o acordará, nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se desviasse, e me pusesses um limite e lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra de tuas mãos, mas agora contas os meus passos. Não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco e amontoas as minhas iniquidades? E, na verdade, caindo a montanha, desfaz-se e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores, e a sua alma nele lamenta.